Salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal. Meus amigos, mais uma derrota aí do Vasco no Campeonato Brasileiro. Vamos falar desse jogo e também vamos falar aí do sócio torcedor, né? A principal notícia, a principal fonte aí de renda do Vasco para os próximos anos, o sócio torcedor. Vamos colaborar aí, pessoal, vamos ajudar em busca de 100 mil sócios. Vamos ajudar o Vascão a sair dessa lama que a gente se encontra, desse buraco, porque eu não aguento mais ver Bruno César, Valdívia, Richard e entre outros jogadores vestindo a camisa do Vasco. Vamos lá, entre aí em sociogigante.com, se associe ao Vasco e ajude ao Gigante a ressurgir para o futebol. Bom, meus amigos, peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, só clicar no botãozinho vermelho. Vamos chegar em 50 mil inscritos. Deixa aí a sua força, colabora aí, se inscreve no canal se você é novo. Muito obrigado aos nossos 49 mil inscritos. Tá pertinho, muito obrigado mesmo. E lembrando aí no final tem salve pra galera que tá sempre comentando aqui no nosso canal. Bom, meus amigos, antes de falar do jogo de ontem, eu quero parabenizar mais uma vez a torcida do Vasco. Show de bola, é impressionante o nível, a grandeza da torcida do Vasco, porque a torcida abraçou a causa, mesmo o time sendo derrotado ontem pelo São Paulo, a torcida continuou se associando e hoje já estamos aí com mais de 95 mil sócios. Vamos chegar aí a essa marca de 100 mil sócios o mais rápido possível e provavelmente hoje mesmo a gente já atinge essa marca e quem sabe já passa aí mais de 100 mil sócios no final do dia. Muito importante você aí que ainda não é sócio, sociogigante.com, olhar lá os planos, dar uma olhadinha, ver se tem algum plano que se encaixa no seu orçamento para você ajudar o Vasco, porque somente você e nós torcedores podemos tirar o Vasco do atoleiro. O Vasco está acabado, a gente viu aí o nível de jogadores que passaram por esse elenco esse ano, a gente não foi rebaixado por competência do Luxemburgo. Se não fosse o Luxemburgo, a gente já teria estado já na Série B, já algumas rodadas, assim como foi o Avaí e a Chapecoense. O Vasco tem todas as condições de dar a volta por cima, tem grandeza, tem história e tem o principal, a torcida. A torcida do Vasco é gigantesca, mas ela estava adormecida, agora acordou. Vamos levantar, vamos reerguer o Vasco, vamos criar o nosso CT, vamos dar as melhores condições de treinamento para os jogadores e para a base, porque eu já disse nos outros vídeos, a base é o futuro do Vasco. A base vai tirar o Vasco dessa lama, assim como ajudou o Vasco a ser campeão da Libertadores com Felipe, Pedrinho, entre outros. Mais pra frente aí, com jogadores que infelizmente não jogaram muito tempo no Vasco, mas que foram revelados no Vasco. Alex Teixeira, Felipe Coutinho, Allan Kardec, o Souza, mais recentemente o Paulinho, Douglas Luiz e agora o garoto Thales Magno. O Vasco deve sim focar bastante na base e investir. O dinheiro do sócio tem que ser investido no futebol, não tem que ser investido em política. O ano que vem é ano eleitoral, eu espero que o Campelo não faça nada de errado com o dinheiro do sócio torcedor. Torcemos aí para que o Vasco tenha sucesso, que consiga atingir aí o maior número de sócios e ser o maior clube com sócios no Brasil. Bom, meus amigos, ontem o Vasco foi a São Paulo, não sei para que o Vasco foi a São Paulo, porque infelizmente futebol não vi. Eu não vi jogo ontem, eu não vi um time querendo vencer o outro. Foi uma pelada, um jogo horroroso. O São Paulo achou o gol e acabou o jogo ali. O Vasco não teve reação, o Vasco não mostrou, porque ficou parado mais de uma semana para treinar. Aquele mesmo futebol dos últimos jogos aí que o Vasco vem apresentando, que dá sono, que dá cansaço no torcedor de assistir. A gente ainda estava com a esperança do time, quem sabe, ainda lutar pela pré-Libertadores, mas a gente viu que os jogadores não querem isso, porque Valdívia, Bruno César, Richard, tá de brincadeira esses caras vestirem a camisa do Vasco e entrar em campo num jogo de profissionais, cara, contra o São Paulo, no Morumbi, velho, pra gente assistir, o torcedor que paga Premier, o torcedor que assiste aí, que vai no estádio, pra ver uma pelada dessa, jogadores ganhando 300 mil, 100 mil, 200 mil pra jogar isso, cara. Em final de campeonato, na época que o Vasco poderia estar dando sangue pelos torcedores, pelos sócios torcedores, cara.
deveria, o único que me representou ontem em campo foi o Leandro Castan, porque ele roubou a bola, roubava todas as bolas do São Paulo e partiu pro ataque, tentando armar o time, porque não tinha armador, não tinha meio campo, não tinha ninguém, cara, para fazer a jogada. E o Luxemburgo escalou muito mal, não deveria ter entrado com o Bruno César, porque o Bruno César não contribuiu com absolutamente nada. A gente ficou sem contra-ataque, somente com o Marrone na frente. O Marrone foi engolido pelos zagueiros do São Paulo e a linha do Vasco do meio campo para o ataque estava totalmente distante e o Vasco não conseguia triangular as jogadas, fazer jogadas com bons toques para criar chances de gols aí para o Marrone. Infelizmente o Vasco deixou muito a desejar e se jogar assim vai perder para o Cruzeiro, vai perder para a Chapecoense e vai morrer ali na zona morta do Campeonato Brasileiro, sem Sul-Americana, sem rebaixamento e sem Libertadores. Não queremos isso, queremos pelo menos a vaguinha aí na Sul-Americana, porque como eu já disse, é importantíssimo jogar uma competição internacional. O Vasco tem que jogar competições internacionais todos os anos, tem que ter condições sim, não é possível que num Campeonato Brasileiro com 20 clubes o Vasco não consiga ficar em 12º, 11º para ir para pelo menos uma Sul-Americana, cara. Esse elenco é fraco, mas tem piores, cara. Olha a situação lá dos que estão na zona do rebaixamento e os que estão fora. Na minha opinião, Fluminense, Botafogo, todos têm times piores do que o do Vasco. O Vasco não está fazendo por onde e provavelmente esses clubes vão passar o Vasco vai terminar aí como o pior clube do Rio de Janeiro no campeonato. Isso não pode, cara. Tem que correr atrás aí, mudar a atitude para jogar contra o Cruzeiro, porque senão vai perder. Eles estão vindo de derrota, vão querer vir para cima do Vasco com tudo. Se o Vasco não abrir o olho, vai sair derrotado em São Januário. Mais uma derrota em São Januário esse ano, aí não vai dar mais, né, cara? Não vai aguentar mais, porque, pô, todo jogo em São Januário o Vasco perde. E tem que vencer. Tem que vencer esse jogo para dar uma resposta pro sócio torcedor, porque olha só o que a gente está fazendo, cara, revolucionando aí o sócio torcedor no Brasil, não só do Vasco, mas do Brasil. É um fenômeno que está acontecendo. O Vasco ultrapassou aí as barreiras, ultrapassou adversários, todos em menos de uma semana. É impressionante. Vamos aí em busca de 100 mil sócios e que o Vasco tome atitude para vencer o Cruzeiro. Bom, meus amigos, é isso aí. Comenta aqui embaixo o que você achou do jogo de ontem, a pelada. Comenta aqui se você já é sócio, se você não é sócio. Clica aqui na descrição do vídeo que tá lá o site para você se associar. É muito importante que você seja sócio do Vascão para ajudar o nosso clube a contratar melhor, trazer reforços melhores o ano que vem. Até o pessoal está brincando com marketing, né? Porque o Vasco escalou o que tem de pior em campo ontem para dar uma resposta aí pro torcedor, tá vendo? Se você não associar, você vai ter isso aqui em campo. É isso aí. Bom, pessoal, agora a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui no canal. Vou mandar um abraço hoje pro Jefferson Souza, ele pediu um salve pro pai dele, o Manuel Souza, em São Mateus do Maranhão. Muito obrigado, Jefferson, um abraço pro seu pai. Um abraço também pro Walter Santos, ele pediu um salve para os torcedores de Aracaju, no Sergipe, muito obrigado. O Edson Ribeiro, Porangatu, no Goiás, muito obrigado. O Vinícius da Global, em Nova Iguaçu, muito obrigado. E Vinícius sempre presente aqui no canal. Um abraço para o Carlos, em Itapetinga, na Bahia, muito obrigado. O Martins Oliveira, em Vitória, no Espírito Santo. O Edson, em Penedo, no Alagoas, muito obrigado. O Josivan, em São Luís do Maranhão. O Nito, ele pediu um salve para os vascaínos em Buriti, Noroeste, em Minas Gerais, muito obrigado. Um abraço pro Cauã aí em São Paulo. Muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas a todos e tamo junto.